Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz e esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos estrear um novo quadro aqui no canal, que eu vou denominar de Relatos, porque é um quadro que eu vou contar para vocês algumas histórias da minha vida. Eu tô muito feliz por estar começando esse quadro, porque eu nunca pensei que eu tinha tantas coisas para falar. E eu tô fazendo um curso de networking com o pessoal da Aptitude, e porque eu queria melhorar minha comunicação e eu queria entender melhor como me relacionar mais com as pessoas, né? E também ter uma rede de contatos melhor. E eu tô aprendendo muito sobre mim e tô gostando muito. E uma das coisas que eles fizeram no curso, eles propuseram que a gente pensasse nas nossas histórias e me mostraram que eu tenho muito a aprender com elas e também muito a dizer para as outras pessoas o que eu aprendi, né? E que todo mundo pode compartilhar as coisas com as outras pessoas de forma que ajudem elas a pensar em algo, né? Porque a gente se constrói a partir do outro. E ninguém é tão pobre que não possa dar algo a alguém, e ninguém é tão rico que não possa receber nada de alguém, né? Então eu fiquei pensando, o que eu poderia falar pra vocês, né? O que eu poderia fazer no primeiro relato, assim, pra vocês. E eu fiquei pensando sobre o que eu fiz nos últimos 5 anos, né? E eu pensei também em muitas outras coisas da minha vida, mas algo que ficou muito forte pra mim foi essa questão das minhas faculdades, né? Dos últimos 5 anos. E são questões latentes que estão em mim agora. Então, eu queria compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi fazendo duas faculdades. Eu já vou, na primeira coisa que eu aprendi, eu já vou contar pra vocês sobre o que me levou a fazer duas faculdades, né? Quando eu tava acabando o ensino médio, eu tinha 16, 17 anos, né? Eu tinha uma rotina muito acelerada, eu ficava o dia todo na escola, sempre estudei em escola privada, e era muita coisa mesmo, muita responsabilidade, muita coisa pra estudar. E aí, quando eu me sentia muito pressionada, então eu acabei não passando no vestibular que eu queria. E eu fiquei muito chateada comigo. E, e eu desenvolvi uma crença de fracasso na época, de que eu não era suficiente, que eu não era boa o suficiente por não ter passado no vestibular. E aí, quando eu comecei, aí eu decidi fazer psicologia, e nem era um curso que eu me interessava na época. E só que eu falei, bom, é o curso que eu me identifico, né? O menos pior, o que eu quase não me identifico, né? O que foi mudando conforme o tempo e eu fui começando a gostar mais, né? E aí eu entrei nessa faculdade privada e minha rotina mudou drasticamente. Eu saí de uma rotina que eu acordava às 6 horas da manhã e ficava das 7 a meio-dia na escola, às vezes eu ficava de tarde e à tarde eu estudava a tarde toda, para uma rotina que eu tinha uma aula das 8 às 10 e depois eu já revisava logo de manhã e aí eu não tinha nada para fazer de tarde, né? E aí foi muito interessante porque a primeira coisa que eu pensei foi que eu tava no curso errado, né? E que eu devia procurar outro curso pra fazer. E é interessante porque talvez, hoje eu penso, talvez eu pudesse ter procurado um estágio, mas nem me ocorreu na época. Eu acho que foi porque foram anos difíceis, né? Já eu falo também sobre as outras coisas. E, e é interessante porque percebendo essa crença de fracasso, eu fui buscar outro curso em vez de buscar um estágio. Então em 2015, isso foi em 2015, né? Saí do ensino médio em 2014. Em 2015 eu pra. pra fui pra faculdade. E aí no meio de 2015 eu entrei no cursinho. E aí no cursinho eu. eu. Eu resolvi que eu queria fazer cursinho e aí eu comecei essa vida dupla, né? De manhã eu estudava psicologia e de noite eu fazia cursinho. E aí eu passei no vestibular de pedagogia na Unesp e comecei a fazer duas faculdades juntas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a viver para as minhas faculdades e deixar a minha vida pessoal, todas as outras coisas que eu vivia, né? E a faculdade, ela serviu para eu me colocar no eixo, né? De alguma forma.
e para tentar compensar essa crença de fracasso. Mas eu entendo, aí eu tive um insight quando eu terminei, ano passado eu terminei a psicologia e aí esse ano é o último de pedagogia, mas seria ano passado o último também, eu só deixei pra agora o último porque eu falei, foi aí que eu fui percebendo, né, que eu falei, gente, se eu sair dessa vida maluca e voltar e fazer o mesmo movimento que eu fiz em 2014, não vai dar certo, né, e aí, é, eu, e aí tive esse pensamento e entendi que seria bom eu continuar fazendo aqui nesse ano, né? Uma das faculdades para eu ter algo para fazer e foi a melhor decisão, gente. E aí, eu já comecei a pensar sobre a minha crença de fracasso, porque eu não entendia. E aí eu apresentei 2 TCCs no mesmo mês. E aí um deles foi em grupo e um deles foi particular. E nesse mês eu percebi que eu tinha chegado a um ápice de produtividade muito grande, eu tinha me esforçado muito, eu comecei a reconhecer os meus esforços. E aí eu entendi que, mesmo eu sendo totalmente aprovada por todas as pessoas ao meu redor e as pessoas me admirando, eu não conseguia entender isso comigo mesma, né? Então eu percebi que não era o que eu fazia que ia combater a minha crença de fracasso, né? Mas como eu li a situação. Então não importava o quanto eu fizesse, não importava quantos 10 eu tirasse, se eu fosse a melhor da turma que eu era, em uma das faculdades, na outra não. E não importava isso, né? Porque eu não me sentia confortável. E aí foi que eu entendi que foi muito importante que eu tinha uma crença de fracasso, que foi muito importante eu ter passado por todas essas coisas para comprovar, para provar para mim que não importava o quanto eu fizesse, que era uma questão interna, que não era eu ter mais diplomas ou não, ou ser reconhecida pelo outro, que ia fazer eu me sentir mais confortável. É porque, no fundo, eu que não me sentia capaz. Então, se eu mudasse como eu me enxergava, olhando mais para as minhas capacidades, aí eu ia conseguir sair dessa minha crença de fracasso. Então, essa foi o primeiro aprendizado que eu tive, né? Aí, o segundo aprendizado que eu tive, o 2 e o 3 estão meio que juntos, né? E aí, o que eu quero colocar primeiro é que algumas pessoas elas só enxergam os frutos da árvore, né? Mas elas não veem as raízes da árvore, como que foi o processo da árvore crescer. A árvore foi plantada, ela teve que ser regada, ela teve que ser podada até ela crescer e dar frutos, né? Então, eu escolher me dedicar para a faculdade, que nem eu falei para vocês, foi uma reação à minha crença de fracasso, mas eu me dediquei muito, 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 muito. Então, eu só ia pra faculdade e pra igreja. E aí, quando eu decidi isso, eu percebi que eu desescolhi outras coisas, né? E aí, o primeiro, segundo aprendizado que eu quero colocar é que eu fui entendendo, depois que eu terminei, o que vale a pena se esforçar, porque durante a faculdade eu fiz muitas coisas. E eu fiz coisas que eu gostava muito e eu fiz outras coisas que estavam colocadas pra eu fazer, e é o que eu fazia por causa da minha crença de fracasso. Mas será que era importante mesmo? Eu me esforçar por aquilo? Ou eu poderia escolher, sabe? E que eu acabei indo e fazendo um monte de coisas da faculdade, mas eu poderia ter escolhido algo e poderia ter sido produtiva e me esforçado tanto que eu me esforcei naquilo, mas sem deixar as outras coisas de lado, né? E para eu dar conta de tudo aquilo que eu queria dar na faculdade, coisas que nem me importavam tanto, que eu tava fazendo só para me suprir, eu desescolhia meus amigos, eu desescolhia a minha família e desescolhia um monte de outras coisas, né? E então eu aprendi a dar prioridade para algumas coisas. E também o aprendizado 3, né? Que dar abertura para sentimentos e desejos. Porque eu fui, por conta da minha crença de fracasso, eu sempre fui muito, muito disciplinada. Então, eu sentia vontade de fazer alguma coisa e eu não ia fazer, porque eu tinha que fazer coisas da faculdade. Então, eu fui me podando, eu fui me machucando de uma forma muito rígida. Então, eu acabei desaprendendo com o tempo. Eu fui entrando, eu chamei esse processo de casulo. Eu fui entrando dentro de uma bolha, assim, dentro de um casulo. É, e não deixei ninguém
ninguém me tocar. E não deixava sentimentos virem. E conforme eu fui me afastando desses sentimentos, muito porque eu não queria sofrer, mas também por eu tá muito focada, né, naquilo que me trazia resultados e produção e produtividade, eu fui acabando me afastando dos meus sentimentos e dos meus desejos, e eu fui acabando não conseguindo mais acessar eles depois de um tempo. E eu fui perceber isso quando a minha avó morreu, por exemplo. A minha avó morreu, minha avó faleceu, e eu não conseguia reagir àquilo, né? Então eu falei, gente, isso tem algo de errado nisso. E aí eu falei, fui percebendo, e depois desse movimento que eu tô fazendo agora, graças a Deus já estou fora do casulo, estou aprendendo a voar agora. E eu fui aprendendo essa abertura para sentimentos e desejos e procurando um meio termo. Não preciso ser totalmente disciplinada, mas também não preciso largar a mão de tudo, né? Tô procurando esse meio termo ainda. E aí, o quarto aprendizado que eu tive foi que qualidade é sempre melhor que quantidade. Esse foi um aprendizado muito difícil. Porque, porque era assim, como eu pegava um monte de coisa da faculdade pra fazer, das faculdades pra fazer, eu nunca tinha muito tempo, né? Então eu tinha um tempo pra usar pra aquele trabalho. Então eu fazia da melhor forma que eu conseguia fazer, mas eu não conseguia ir lá e refazer e pensar de novo. Até no curso do Mestre do Networking, até tem uns vídeos que os professores falam assim, pra gente revisar, né? Pensar, esse mesmo das histórias, né? De voltar em outro momento e pensar em outras histórias pra gente contar. E aí eu acabava que não fazia esse movimento. E esse movimento traz muita aprendizagem, né? E eu acabava tomando. Quando eu fazia as coisas sozinhas, eu eu fazia de qualquer jeito, eu só queria terminar, então não pegava, não tinha tanto sentido, né? Eu esvaziava o sentido das coisas. E eu não queria refazer. Tanto que o meu TCC sozinha, o TCC que eu fiz sozinha da faculdade, de uma das faculdades, eu, eu não me esforcei muito, então eu não arrumava tanto o quanto que a professora pedia, eu não seguia muito isso, né? E, e aí me sentia mal com isso. E depois, eu sentia muito um medo de fracassar, né? Um medo de não fazer certo e a professora me retaliar, ter gastado um tempo para aquilo e a professora não, né, gostar. Então eu nem me esforçava para melhorar. E aí eu fui entendendo que o acerto ele vem de vários erros. Então eu errei, aí eu vou lá e conserto. Aí eu vou aprendendo, aí eu vou errar mais, aí eu conserto, eu vou errar mais, eu conserto. E para isso a gente tem que estar disposto a trabalhar nessa qualidade, não na quantidade. Se a gente tem um monte de coisa, a gente não faz nada direito. E aí é interessante porque essa questão da quantidade também esbarrava nas questões do grupo, né? De grupo. O outro TCC que eu fiz foi um TCC em grupo. Então, eu fazia do meu jeito as coisas. E eu sempre fui muito boa, assim. Então, tipo assim, o meu primeiro jeito não era uma coisa ruim, sabe? Não era a melhor coisa, mas não era uma coisa ruim. E aí eu tive muita dificuldade, porque os meus colegas de TCC eram muito bons também, tipo, eu tive muita sorte, inclusive, no grupo de TCC, porque foram pessoas incríveis. E, e eu não aceitava o jeito deles, né? Eu não aceitava porque tinha que ser do meu, porque era mais fácil, então eu não conseguia, né, fazer isso junto com eles. E eu achava que era ruim porque não era meu, né? E acabava jogando a responsabilidade minha pra eles, porque já que eu já tinha feito a minha parte, então pra quê? Então acho que muito desse aprendizado da qualidade é melhor que quantidade, também sobre a responsabilização, né? Se eu pego um trabalho, eu tenho que estar presente. Mesmo que um outro não esteja presente, mesmo que, sei lá, talvez se eu pegasse um grupo que tivesse alguém que não fizesse nada, eu posso fazer, sabe? Eu posso fazer e e posso consertar e motivar o meu colega que não quer fazer a fazer, sabe? Por que você não quer fazer? Porque às vezes, tipo, não tem ninguém que não queira fazer mesmo, assim. As pessoas podem sentir preguiça e tal, mas não há nada mais recompensador que você fazer uma coisa legal, né? E você ter uma produção sua e se sentir capaz. Então, eu aprendi também a
quando eu me responsabilizo pelo trabalho, é um trabalho mesmo, né? É dar trabalho, não é uma coisa fácil que eu vou resolver, principalmente em grupo. Então eu posso também ir pro colega que não tem tanta facilidade e gastar tempo com ele, sabe? Gastar tempo e falar, senta aqui, vamos fazer junto, sabe? E, enfim, e orientar e dar essa segurança pro grupo, né? E a quinta coisa que eu aprendi nas minhas duas faculdades, fazendo duas faculdades, é que fazer amigos é tão bom quanto ser o melhor da turma. Eu acho que eu, olhando pra trás, eu tava refletindo, eu tô no último ano, que nem eu falei pra vocês, e esse ano tá sendo tudo em EAD, e acho que isso também facilita pra minha dificuldade de fazer amigos, né, que eu adquiri por causa da bolha, por causa do casulo. Mas esse ano tem sido incrível, porque eu entrei numa turma nova na minha turma. Minha turma se formou, então eu entrei na outra turma. E eles me acolheram muito bem, de braços abertos. E eu também estava mais aberta. Não é só uma turma, não é uma turma perfeita que eu tô, né? Nenhuma turma é perfeita. Mas eu percebi que eu também não estava aberta para as outras turmas. E tudo bem, porque real eu tinha que terminar as duas faculdades. Estava bem difícil fazer mesmo. A gente não dá conta de fazer as coisas bem se a gente tem muita coisa, que nem eu disse no tópico passado. Então, não, por mais que eu quisesse, eu não queria, mas por mais que eu quisesse, eu não ia conseguir, sabe? Ter essa abertura. E eles me acolheram de um jeito fantástico, né? E eu percebi que escolher fazer muitas coisas, eu olhei pra trás e eu percebi que eu só tinha de mim, eu não tinha do outro, sabe? Eu olhava e eu pensava, aquele trabalho que eu fiz, aquele dia que eu falei aquilo, e eu não conseguia pensar muito em coisas que os outros me construíram, né? Então eu saí com um diploma de melhor da turma, por exemplo, em uma das faculdades, mas eu saí sem amigos, eu saí sem pessoas, eu saí sem lembranças do tipo, estávamos na cantina conversando, estávamos fazendo isso, estávamos. é, Enfim, foi divertido fazer isso. E aí eu percebi que eu não cultivei, eu não dei, eu fazer a faculdade correndo, terminando rápido, querendo fazer tudo, eu fazer essas escolhas do muito, né? Acabei passando por cima de coisas muito importantes como relações, né? E aí, para terminar essa minha partilha, eu queria convidar vocês a assistirem uma série da Netflix chamada Merli, que eu fiquei apaixonada. É uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, eu tô morrendo com ela. E ela fala muito sobre isso, sobre a experiência de grupo, sobre professores e alunos, ambiente escolar, sobre diferenças e como que a gente pode construir uns aos outros em harmonia, mesmo nessa sociedade difícil que a gente vive hoje, que um quer se matar, né? Um quer passar por cima do outro, e que o networking é isso, e ajuda muito, né? A gente olhar pro outro, entender a necessidade dele e acolher ele, e aí ele entender que ele pode contar com a gente com os nossos serviços, né? Quando ele precisar dos nossos serviços. E saber fazer, oferecer para as pessoas, né? Essas conexões que elas possam se movimentar, né? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir, deixe o seu comentário baixo, compartilhe com quem vocês acharem que vai gostar de ouvir isso. E até o próximo relato. Beijos!